Os irmãos e irmãs, dando continuidade então ao estudo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, vamos aos versos 6 ao 11, e nós vamos lê-lo então por partes. Vamos ler cada versículo e a partir da leitura nós vamos já expondo. Esse é um capítulo extremamente importante neste livro de Atos. Ele é profundamente doutrinário e ele então exige de nós muita atenção, não é? E pelo que está aqui descrito, pelo que está aqui relatado. Então vamos lá? Olha o versículo 6, o que nos diz. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então o que nós temos aqui, Paulo e Barnabé e alguns discípulos, alguns irmãos da igreja de Antioquia, eles foram enviados para Jerusalém para que consultassem então os apóstolos e os presbíteros, os líderes da igreja, a respeito de uma exigência que os judeus convertidos, recém-convertidos, que nós chamamos aqui de judaizantes, que eles estavam exigindo dos gentios. Eles estavam obrigando os gentios a passarem pela circuncisão também, dizendo que com isso é que a salvação deles seria validada, não é? Mas fora a discriminação dos judeus em relação aos gentios, pois esses judeus se consideravam os únicos cumpridores da lei e por isso tinham o favor de Deus. Então, fora isso, o tema que se levanta aqui neste capítulo é a eterna questão da salvação pelas obras. É isso que está em jogo aqui. O que está em jogo, através da palavra dos judaizantes, é que a salvação em Cristo, ou o sacrifício de Cristo, não é suficiente. Vocês precisam passar pela circuncisão. Vocês precisam cumprir as leis. Era isso que estava sendo posto aqui. Olha o versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Foi simplesmente isso que Pedro se levantou como líder da igreja e expôs ali para aqueles presentes, não é? Ele toma a palavra e os lembra que o próprio Deus o havia escolhido para que ele fosse um pregador do evangelho também aos gentios. Ele não foi chamado para mandar ou para falar ou para exigir que os gentios, além de ouvir o evangelho, tivessem que cumprir e passar pela circuncisão. Não. Mesmo porque, afinal de contas, a não ser Jesus Cristo, a não ser Ele, cumpriu perfeita e completamente, plenamente a lei de Deus. Então, essa exigência que os judaizantes estavam fazendo eram simplesmente fora de propósito e, de fato, não tinha nenhuma base na própria palavra de Cristo, na palavra dos apóstolos, na palavra de Deus. Olha o versículo 8. Pedro continua então, dizendo: Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Então Pedro continua lembrando a eles que também, não é, foi Deus mesmo quem concedeu aos gentios o Espírito Santo para que eles pudessem crer. Da mesma maneira que concedeu o Espírito Santo para que os judeus pudessem crer. Os judeus que se achavam os cumpridores da lei de Deus, não é, de fato não cumpriram, não cumpriam, não é mesmo? E precisavam, ou precisaram também do Espírito Santo para serem convencidos do pecado e receberem, então, de graça a salvação. Portanto, a salvação é graça de Deus. E Ele é livre, Deus, para escolher quem Ele quer. Ele é livre, Ele é soberano, pois Ele salva quem Ele quer. Como também Deus escolhe o modo como Ele vai trazer às pessoas a salvação. Como ele vai atingir a mente e o coração das pessoas. E aqui é pela palavra. Ele chama a Pedro para ser um pregador, ele chama a Paulo para ser um pregador, ele chama a nós todos para sermos proclamadores da sua palavra, pois é desta maneira que ele vai chamar os seus para si.
Olha o que ele diz agora, continua falando no versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Assim como os judeus precisavam de purificação, também os gentios. Assim como todas as pessoas do mundo estão inclusas aqui, judeus e gentios, quer dizer, a totalidade da humanidade. Então, todas as pessoas do mundo estão em condições iguais. Estão todas mortas nos seus delitos e pecados. Ninguém está em vantagem sobre ninguém, pois nenhuma pessoa precisa ou mesmo pode fazer alguma coisa para que seja salva. A única coisa necessária a todos é a regeneração, é o nascer de novo, o novo nascimento. E isto é, do começo ao fim, ação graciosa de Deus por meio da palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus, convencendo o coração dessa pessoa dos seus pecados e mostrando a salvação e encaminhando, né, e conduzindo até o Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Então esses judeus convertidos, esses judaizantes, eles estavam então exigindo isso. Não é? A circuncisão, o cumprimento das leis, para serem salvos, ou para que a salvação dos gentios fosse validada. Então eles estavam pondo um peso, um jugo sobre os gentios, que nem mesmo os judeus antigos, conforme Pedro diz aqui, e nem mesmo eles, os judeus daquele tempo, Pedro e os demais, puderam carregar. Não é? Eles mesmos não cumpriram. Pedro está provando isso aqui. Ou seja, Pedro está afirmando que ninguém, nem mesmo os judeus, cumpriram a lei completamente. E por isso não poderiam exigir isso dos gentios. Mesmo porque não é pelo cumprimento da lei que a salvação é oferecida, é concedida. Mas tem mais. Quando exigimos, ou quando se exige das pessoas mais do que Deus estabeleceu na sua palavra, isso é pecado. Isso é tentar a Deus, como Pedro diz aqui. É considerar a palavra de Deus insuficiente. É blasfemar, portanto, contra o Senhor. E é, queridos, acima de tudo, anular a obra de Cristo, o seu sacrifício na cruz, a sua morte, sepultamento, a sua ressurreição, a sua subida ao céu, o seu estar agora ao lado, assentado ao lado de Deus, da onde ouve-nos, da onde julga, da onde nos atende, da onde intercede por nós, é negar tudo isso. E ainda negar de que Cristo voltará para nos buscar. Portanto, queridos, é grave pecado substituir ou mesmo colocar ao lado do sacrifício vicário de Cristo a salvação pelas obras. Exigir a circuncisão, o cumprimento da lei, exigir que se faça alguma coisa, qualquer coisa. Queridos irmãos, Pedro está dizendo aqui para nós que Cristo é suficiente. E não há, portanto, necessidade de nada mais. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Olha o versículo 11. É o que ele conclui assim. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. É isso. É assim que Pedro termina a sua palavra neste concílio, na abertura do concílio. É assim que ele termina. Ele fala categoricamente que a salvação é exclusivamente pela graça do Senhor Jesus. Tanto os judeus, que receberam os oráculos de Deus, da onde Cristo veio, né? Cristo é descendente dos judeus, Cristo é um judeu, como os demais povos de toda a terra. E em todos os tempos são salvos somente pela graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, um verso muito conhecido nosso, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí está o motivo de ser pela graça de Deus. É para que a glória seja dada somente a Deus, nenhuma glória ao homem.
Os méritos são apenas de Cristo e de ninguém mais. Era isto que precisava ser combatido. Era isto que os judeus estavam exigindo: participação na salvação. Mas Pedro vem e diz: não, é pela graça de Deus. Paulo vem e diz: não, é pela graça de Deus. Jesus Cristo vem e diz: não, é pela minha morte, meu sacrifício, minha ressurreição, que vocês têm vida, e vida em abundância, e vida eterna. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, aprendamos de uma vez por todas: a salvação é pela graça e não por obras. Não há mérito em nós, há mérito somente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.